É com muita gratidão que eu retorno a Maragogipe, essa cidade que me acolheu com tanta amorosidade, na figura de muitos de vocês aqui presentes, que eu vou me furtar o direito de não dizer os nomes, para não cometer o equívoco de esquecer o nome de alguns. Mas, em particular, a Rita, que faz esse intercâmbio constante comigo, e a Leandro, meu médico de transporte, e hoje está fazendo a filmagem dessa nossa exposição, com uma contribuição que posso, quem sabe, deixar, para que todos possam acessar, aqueles que não puderam estar hoje conosco. Então, é essa alegria que me faz voltar aqui todas as vezes que for convidado. Só objeções poderia ter se, porventura, algum compromisso de choque de agenda. Fora isso, será sempre um grande prazer estar aqui em Maragogipe, porque realmente aquele seminário no domingo que estive aqui foi tão expansivo, foi tão leve, foi tão divertido, que me faz retornar com toda a tranquilidade, que eu sei que vou receber de novo o mesmo carinho que foi dispensado naquela oportunidade. E mesmo o tema de hoje, dentro de um contexto do Espiritismo ontem, hoje e sempre, quando nos deram a condição de poder falar sobre o Espiritismo matou a morte, que não é um tema meu, já foi dito por outros autores. Isso é uma grande dádiva que nós temos para enfrentar esse grande desafio que nós espíritas que somos, e muitos de nós espíritas temos medos e receios da morte. A nossa tarefa hoje, na verdade, será apenas de trazer esclarecimentos para que todos que aqui se encontram presentes possam compreender que a morte não é o fim, ou melhor, a morte é o fim. É o fim de um personagem que é cada um de vocês vivendo a experiência de Leandro, de Rita, de Flávio, de Dona Isa, de quem quer que seja. Nós somos personagens vivendo essa grande trajetória do átomo ao arcanjo, entrando em corpo e saindo de corpo, mas nunca saindo da vida. Essa é a premissa básica para o desdobramento da nossa fala. Quando nós entendemos que somos espíritos imortais, vivendo uma experiência no humano, ou na imanência, que é o corpo físico, e que a nossa vocação enquanto espíritos é a transcendência, quando nós tivermos a consciência disso, não teremos medo da morte. A morte nada mais será do que o portal da vida. Porque ao nascer, nós atravessamos um portal do mundo espiritual, que é outra dimensão de realidade, para um mundo mais denso, que é o mundo material. E ao sair do corpo físico, nós saímos de uma densidade mais do nível da percepção dos 5 sentidos e vamos novamente passar por um portal para adentrarmos o mundo espiritual, que não tem nem lá nem cá. Tudo é a vida espiritual e que se manifesta momentaneamente na matéria mais densa e que mais, em alguns momentos, na matéria quintessenciada, porque nós temos a premissa básica de que tudo no mundo é energia. Matéria é energia condensada, energia é matéria dissociada. Essa premissa, portanto, faz-nos todos mais confortáveis, entendendo isso enquanto seres espirituais que somos. Isso tem que estar muito claro para aqueles que nos ouvem, inclusive para mim, que já vim com meu amigo Leandro conversando no trânsito, ou melhor, no deslocamento de Salvador até aqui, para falarmos desse tema, e eu praticamente fiz uma mini palestra particular para ele, e ele foi ali o depositário de uma escuta amorosa, caridosa, servindo a mim mesmo, para que eu pudesse consolidar o que eu estou falando. Por isso que eu sempre insisto em dizer, não há público em que eu espere encontrar que seja maior ou menor. O meu propósito ao estar na tribuna espírita não é entreter vocês, não é consolar ninguém. O propósito maior é o prazer que eu tenho quando falo. E o prazer que tenho passa pelo grau de conhecimento que eu vou adquirindo, a tendência a me transformar em uma pessoa cada vez melhor. Portanto, o melhor e o maior beneficiado em tudo sou eu. É essa grande sacada quando eu adentrei esse caminho de expositor espírita. Eu pensava, meu Deus, o que vou falar para as tribunas espíritas se eu não vivo muito daquilo do que eu falo, se eu não tenho ainda o estofo moral, a elevação para falar de temas tão às vezes nobres, os quais eu não vivo.
como enfrentar senhores e senhoras aqui que me veem, numa dimensão de muito mais avanço moral do que eu, e eu aqui falando de temas dos quais eu às vezes não consigo nem chegar perto. E aí eu me consolei no sentido eu mesmo dizer, não, a fala é um construto para que eu me torne um dia aquilo que eu falo, porque nós somos o que pensamos, o que acreditamos, aquilo que a gente crê vai construindo a nossa realidade. Então, a partir do momento que eu repito os temas mais variados, quaisquer que sejam eles, um dia eu vou vivenciá-lo na prática. Leon Denis dizia isso, muitas das virtudes que nós dispomos hoje são frutos daquelas falas repetidas do passado, que de tanto repetirmos, hoje nós vivenciamos. Então, como seria eu, entendendo-me ainda como um vaso sujo, na mão do Criador, um instrumento desafinado, mas que estou já contemplando uma corda do instrumento que já vibra no diapasão do amor dele. E quem sabe, ao tanto falarmos do Evangelho, dos temas de espiritualidade, eu possa fazer um dia que todas as cordas do meu instrumento vibrem no seu Evangelho de amor, de justiça e de caridade. O pior é não falar, porque um vaso, para ficar limpo, ele precisa passar água cristalina. E ao passar através de mim, nem que seja na retórica, no discurso, na fala, no meu pensamento, mesmo que eu não esteja vivendo no meu cotidiano aquilo que eu falo, essa água ao transitar por mim, um dia vai limpar esse vaso. Isso é meu consolo. E esse vaso um dia vai ficar um vaso limpo, cristalino. E assim eu posso repercutir com muito mais verdade, com muito mais honestidade, com muito mais vivência prática, aquilo que eu tenho estudado na doutrina espírita. Então, falar da morte é algo muito complexo para mim também. Nós todos aqui presentes já vivemos antes, ou melhor, experimentamos um personagem em outros corpos, e abandonamos os personagens e adentramos novos personagens, no sentido do que é a pessoa que você é hoje, nesse papel que você exerce na sociedade, na representação do gênero que vocês vieram, e que, como o espírito não tem sexo, você vai vivenciar as mais variadas experiências dos gêneros mais diversos, nas raças as mais diversas, nas culturas as mais variadas, nos níveis socioeconômicos mais variados, de acordo com a necessidade evolutiva do espírito. Nós temos na encarnação a desenvoltura de habilidades, e essas habilidades elas são passageiras, e que você pode hoje viver uma habilidade de um musicista ou de um artista e precisar partir para o plano espiritual para ressignificar, reelaborar, planejar, planificar um novo roteiro para que você possa exercer a habilidade de um grande cientista. Quantos artistas e musicistas não têm a habilidade de ser um cientista? Quantos cientistas gostariam de ser um musicista, ou um artista, ou qualquer outra habilidade, mas ele não tem naquela vida, ou melhor, naquele personagem, aquela habilidade que está sendo posta como uma proposta para que ele possa avançar naquele ponto que ele porventura gostaria de viver. E o que seria a morte? Nada mais do que portagem, entrada e saída em corpo, para que vocês possam viver as habilidades do espírito imortal que são, e ao chegar na outra dimensão, poderem criar um novo projeto, retornando ao corpo, e a partir desse novo corpo, desenvolver novas habilidades, novas possibilidades, novas tendências que nós temos em latência. Não é verdade que você percebe à sua volta, à volta de vocês, pessoas com talento incrível para cantar, outras com habilidade incrível para tocar, outras com habilidade incrível para pintar? Todos nós, em um momento da nossa existência, desenvolvemos habilidades. E essas habilidades são fruto da necessidade que o espírito tem como desenvoltura do ser infinito, do ser imortal que somos. E esses propósitos têm desígnios que são impenetráveis. A consciência divina que nós estamos imersos, filhos de Deus que somos, tem alguns de nós que planejamos, nem todos, isso é um engano. A maioria das reencarnações são compulsórias e, portanto, elas vêm a reboque ou alheia à nossa vontade. A gente passa pelo plano espiritual e reencarna
Nem todo mundo tem como o espírito que planejou nas obras de André Luiz, o mais clássico caso Sigismundo. Nem todo mundo passa por isso. A grande maioria não tem planejamento reencarnatório. Alguns sim. Tem alguns missionários, alguns espíritos que estão em provas profundas, podem passar por alguns tipos de estratégias para que ele possa enfrentar aquela provação ou aquela expiação, mas a grande maioria não. Entra no corpo sem muito planejamento, com os engenheiros siderais, ou os geneticistas do além. Nem todos precisam passar por isso, mas alguns sim. Então, por que o Espiritismo matou a morte? O Espiritismo chega enquanto consolidação em 1857. Mais precisamente, Allan Kardec acabou de escrever o livro em 1856, outubro, novembro de 1856. A publicação foi em 1857. Ali, 18 de abril de 1857, chega no planeta, em termos de materialização da obra, que é o Livro dos Espíritos, aquele tratado de filosofia e de entendimento da vida do espírito imortal. E lá Kardec falara para coisas novas, palavras novas, e cunhou o nome Espiritismo. E os espíritas seriam os espiritistas, ou espíritas. É o que nós nos tornamos, espíritas. E que acreditamos no Espiritismo enquanto a terceira revelação, dentro das infinitas possibilidades de revelação que já chegaram no planeta. O Espiritismo é mais uma dessas revelações que veio trazer, ou tirar o véu sobre a forma alegórica que o Cristo dizia, quando ele falava sobre parábolas e quando nos deixou o seu Evangelho, a sua Boa Nova. O Espiritismo, portanto, é esse entendimento. É um entendimento que nós temos, que foi aquele consolo que o Cristo nos deixou para explicar sobre a imortalidade da alma. E por isso o título, o Espiritismo matou a morte. Quando a gente fala que o Espiritismo matou a morte, vocês têm que ter um entendimento do que é a morte. A morte, nós tivemos um grupo de pesquisa que foi patrocinado pela Associação de Medicina e Espiritismo, junto com alguns trabalhadores da Federação Espírita do Estado da Bahia, e que foi o nosso querido doutor Delfonso do Espírito Santo, que muita honra e gratidão, tive a oportunidade de conviver com ele, ele está encarnado ainda, mas mais diretamente por uns 15, 16 anos, convivendo ali na casa dele, na Lapinha, e ele me trazendo ideias tão expansivas e tão contributivas no meu processo de ampliação de minha consciência. E ele dizia que tinha vontade de ter um grupo de pesquisa onde pudéssemos estudar a questão da morte e do morrer. Aí surgiu desse grupo, com a escrita de nossa querida Cristina, que ele convidou como uma doutora em metodologia, para que ela pudesse planejar ter um projeto para ele desenvolver aquilo que ele queria, que era um espaço onde as pessoas conversassem com as entidades, sem necessariamente serem ou mentores ou espírito sofredor. Ele dizia assim: Flávio, tem muito espírito sofredor que tem espaço nas casas espíritas. Tudo bem. Vocês conhecem o Dr. Delfonso Espírito Santo, né? Ele foi o fundador da Associação de Medicina e Espiritismo da Bahia. Ele foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia por 2 mandatos. Ele é um médium sanitarista, está com 94 anos. Ele é um idealista, ele é um pensador. E ele dizia: eu quero um espaço que eu possa voltar enquanto espírito desencarnado para conversar com meus confrades. Mas eu não sou mentor. E eu não quero ser obsessor. Onde é que eu vou ter espaço de mediúnica para poder bater papo com os confrades? E ele, inteligente, ele viu: poxa, eu não venho como obsessor para atormentar, não vou me dar passagem. Eu não sou mentor. E eu vou falar onde? E aí ele falou: como seria um grupo onde pudéssemos investigar aqueles que partiram, para saber o que contribuiu para a passagem, o que dificultou a passagem para o plano espiritual, quais foram os agentes que ele encontrou no além, quais foram as situações e circunstâncias que eles enfrentaram, os desafios que eles tiveram que passar para sair do despojo carnal, deixar os despojos carnais e poder absorver um perispírito sem essa carcaça, esse escafandro que é o corpo físico. Como foi essa transição? Daí surgiu essa pesquisa e que culminou nesse livro que foi publicado em 2016, que chama-se Educação para a Imortalidade, e foi impresso pela editora Comênios, que Dora Encontre é uma das líderes. Ela aceitou o projeto, Cristina escreveu, o Dr. Delfonso está aqui, e aqui estamos nós, eu, Flávio, incipientemente, quando começamos em 1999, um jovem que, iniciando na doutrina espírita, tinha a oportunidade de estar nesse grupo de pesquisa. E Delfonso abriu as portas para mim, e eu que não tinha tanta experiência com mediunidade, com mediúnica, adentrei uma mediúnica já de cara, de pesquisa.
onde nós elencávamos alguns espíritos que desencarnaram dentro de um projeto de pesquisa que tem alguns critérios metodológicos. E ali criamos um modelo, que deveriam ser espíritos que partiram com 10 anos daquela data de 99, porque a gente atribuía que eles teriam condições de nos trazer informações mais tranquilas de como foi a sua passagem, e demos o nome de vários. Um exemplo: Leandro, Rita, João, Pedro e José, que partiram há 10 anos atrás. Como é que esses confrades estão no além? E aí tinha na mediúnica alguns que tinham perdido pai, mãe, ou perdido não, a gente não perde pessoas. Pessoas tinham desencarnado, pai, irmão, mãe, tio, tia, e fomos dando esses nomes, achando que eles estariam aptos a trazerem contribuições. E em parceria com os mentores do plano espiritual, eles iam percorrer o plano espiritual e verificar se aqueles nomes estariam aptos a trazer informações. E vimos que ali muitos não estavam aptos. Eles diziam assim: não, isso não está em condições ainda. E parecia, porque morreu dentro da doutrina, às vezes, falando sobre o espiritismo, e no entanto ainda estava atormentado no plano espiritual. Então não significa porque Flávio está aqui falando, ele está em qualificação de chegar no além e está completamente isento de alguma culpabilidade, algum remorso, alguma mágoa. Isso depende do investimento, foi o que eu percebi na pesquisa, que a gente faça na vida, porque aqui a vida é única. Você só entra do corpo e sai do corpo, como eu disse no início. Qual é o planejamento, qual é o investimento que vocês estão dedicando à vida no corpo material, com o tempo para pensar num projeto de vida e não num projeto de morte? No corre-corre do dia a dia, nas atribulações diárias, nós esquecemos de dar tempo ao espírito imortal que somos para cuidar dele, liberando-se das culpas, dos remorsos, das mágoas, de todos esses tormentos que permeiam a nossa mente, por todo o atavismo em que nos vinculamos quando acreditamos que existe um Deus punitivo, um Deus coercitivo, um Deus que castiga, que pune, que cria a lei de ódio e não a lei de amor. Quando a gente concebe esse Deus judaico-cristão que foi vendido a coxa e a retalho para todos nós que somos egressos, ou melhor, somos cristãos, e portanto vivemos nesse campo de consciência que é de medo, o medo da morte, o Deus que vai para o inferno, onde criaram o inferno e o céu, o inferno para os que transgrediram a lei, e o céu para aqueles que fizeram cumprir a lei divina, e os que não foram nem contra a lei, e o outro. Tem um purgatório, onde você age um pouquinho lá, e quando aqueles que são bons oram por você, você pode sair do purgatório. E aí, como é que contempla as crianças e os loucos? Aí cria-se a Igreja Católica o limbo. Então você tem céu, purgatório, inferno e o limbo. Um Papa teve que construir o limbo. Por que o limbo? Para ficar as crianças que não puderam nem fazer nada de mal, não pecaram, não erraram o alvo. Pecado é isso, errar o alvo. E nem puderam ter tempo de desenvolver virtudes para serem seres bons, para viverem no céu. Mas também não podia ir para o purgatório, que é uma zona intermediária. Então cria o limbo. Para botar quem? Criança e maluco. Foi. A igreja criou o limbo para botar maluco e criança. Mas como... Deixa eu pegar aqui o microfone. Mas como ficaríamos então, essas crianças no limbo, para lá e para cá? Não fez nada de mal. Cadê papai? Cadê papai? Passa um maluco. Assim, minha filha não conheceu o pai não. Você só tem maluco e criança. Vai passar para conversar com quem? Não é isso? Uma zona de limbo. Uma criança, menina, cadê meu pai? Cadê mamãe? Aí o maluco, mamãe, papai, quer mamãe, papai, quer mamãe, papai, papai, mamãe. Logo e criança junto. Como é que isso pode dar certo num lugar desse, o limbo? Aí os concílios seguintes tiraram, entenderam que limbo não era coisa legal, vamos tirar esse limbo da história, e aí a igreja vai adaptando, vai construindo possibilidades para contemplar os fiéis e o avanço da consciência humana, que nós evoluímos cientificamente, intelectualmente, moralmente, e às vezes somos massa de manobras daqueles que são os manipuladores da consciência alheia, e geram naqueles que são os manipulados medos desnecessários, culpas desnecessárias, criam indulgências que precisam ser pagas para poder resgatar os que estão no purgatório, para dar uma merda. Olha, para você tirar do purgatório aquele seu ente querido que não está com condições de ir no céu, vamos pagar aí umas indulgênciazinhas que a gente dá um jeitinho lá, abre um terreninho lá no céu e bota aqueles seus afetos que não, meu Deus, em pleno século XXI, com todo respeito,
ao entendimento dos nossos irmãos protestantes e católicos. Isso é um conto da carochinha. Não cabe mais um entendimento desse. A gente está apagando e vivendo na culpa do medo inconsciente por um erro, um delito de um Adão e uma Eva que pegou uma fruto na árvore proibida. Quanta alegoria, quanto conto da carochinha para um momento histórico necessário, que a ciência já provou que Adão e Eva, no momento da Bíblia que foi escrito, era impossível, que a raça humana já existia muito antes de Adão e Eva. Não vamos entrar nessa seara, que não é o nosso escopo da noite de hoje. Mas o que eu quero dizer é, até hoje nós vivemos a culpa judaico-cristã, construída em vários momentos da história, necessariamente como forma manipuladora das consciências, em que a igreja tem muita participação disso, para manter nós outros sob o controle psíquico, cobrando indulgências, vendendo o inferno e o céu, para manipular a todos nós, colocando o pecado no sexo, gerando as repressões e as formas de recalque da energia sexual, das mais variadas formas, e o medo da morte. E o medo da morte sempre sendo implementado. Se você não fizer isso, tem um Deus que castiga, você vai para o inferno. Então nós somos todos fruto disso. Não é fácil nos desvencilharmos desses atavismos que estão imprintados no nosso inconsciente coletivo, e que nas vidas sucessivas nós vamos nos desnudando e vamos largando para trás alguns ranços, mas ainda continuamos prisioneiros dessas crenças que limitam e que nos fazem refém do medo de morrer. E o Espiritismo, portanto, com essa doutrina que esclarece que a morte não existe, e eu falava que a morte existe sim, de quê? Do corpo. O corpo físico, ele é perecível, e ele vai ser reintegrado, como dizia Lavoisier, nem tudo se perde na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Mesmo o corpo físico, ele vai ser deteriorado e vai ser integrado na natureza, mas dali sai um corpo perispiritual, envolvendo o espírito imortal, e a gente continua vivendo. Como seria educar os nossos filhos desde a infância, dizer a ele que ele não morre, falar da morte com naturalidade, não com uma forma mórbida, mas de forma naturalizada, tocar no assunto da morte do corpo. Meu filho, crie habilidades enquanto espírito que você é, e as suas habilidades serão aquisições que você levará adiante quando esse corpo, quando esse personagem perecer. Mas todas as conquistas que você tiver, elas vão ficar inatas em você, nas suas matrizes psíquicas ou na matriz perispiritual, e que você vai usar nas vidas sucessivas de acordo com a necessidade evolutiva do seu ser. E assim você desenvolve o artista, o cantor, o cientista. E assim a vida. A vida nada mais é, a vida material, a vida física, de que uma escola pública, que é gratuita, seu corpo é gratuito, você não paga nada por ele. A escola também, que a terra não paga nada, paga as coisas da vida humana, mas é uma escola pública, é um educandário. Esse educandário tem um tempo em que você conclui etapas desse educandário. O problema é que nós nos consideramos seres físicos e que somos imanentemente presos ao corpo físico, e não conseguimos olhar para o ser transcendente que nós somos. E aí, quando vimos para a escola, quem de vocês aqui está no primeiro ano e pode passar para o segundo e teve todo o mérito no sentido de concluir as provas do primeiro ano, está habilitado a passar para o segundo ano, vai querer repetir o primeiro ano? Tem alguém que gostaria? Se você tem o merecimento de ter construído habilidades e concluído as etapas daquele ano, automaticamente você está apto a passar para o terceiro ano. Não é isso? O segundo ano. Só que no corpo é assim, você criou as habilidades, trabalhou as suas predisposições ou as suas tendências e percebeu-se que concluiu a etapa. Não seria justo você passar para o segundo ano para ver novas habilidades que você vai trazer? E aí tem que ter um portal. O portal é a morte do personagem, desse corpo. Flávio, eu estou Flávio, mas eu não sou Flávio. Eu sou espírito imortal, que posso ter a dominação que eu precisar. Pode ser João, Maria, Joaquina, Bernardina, Bernardino, quem quer que seja. Mas eu sou um espírito imortal. Então, se eu passo de ano naquelas construções, nas habilidades que eu desenvolvi, Flávio, chegou a hora de partir. E agora você vai adentrar um plano que não é o que você está densificado, e lá, continuando o seu processo de habilidades, que você constrói também no além, você voltará, se assim for necessário, para desenvolver novas habilidades.
e perceber aquelas tendências que você tinha, um exemplo, uma tendência de transgredir, de roubar, de matar, ou qualquer outra tendência que você traz enquanto possibilidade de expressão, você vai tender a ver como é que você se ajusta a isso. É uma tendência, mas não necessariamente você vai precisar passar pelaquela lei que nós conhecemos e que hoje eu tenho que falar sobre isso, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela é fruto de uma percepção científica de um determinado momento histórico no século XVII, de um grande pensador que foi uma excelente contribuição para a física, chamado Isaac Newton. Ele tem as leis que ele criou e que elas são completamente cabíveis dentro de uma matriz de pensamento e que foi até hoje, vem sendo utilizada até hoje com a filosofia de René Descartes, junto com Isaac Newton, que a gente fala a visão newtoniana descartiana. Essa visão é que permeia a nossa sociedade. Ainda hoje, no século XXI, mesmo com o avanço da ciência, vejam comigo, lá atrás ele falava que para toda ação tinha uma reação. Beleza, toda ação tem uma reação. Nós, do Espiritismo e das religiões, trouxemos isso para dentro da nossa concepção do Deus, que pune e que julga, dentro de uma lei de linearidade. O que seria isso? Pensamos que a ação é direta, com ferro e ferro será ferido. Se eu fui mutilado, eu vou ter que ser, se eu mutilei alguém, eu vou ser mutilado. Essa é uma lei que já se esgotou. A lei que hoje vige e que deveria ser a forma de pensar de todos nós é a nova física do século XX, que surge com um dos grandes precursores, que foi a teoria da relatividade, com Albert Einstein, que traz a energia é igual a massa vezes a constante, que é a velocidade da luz ao quadrado, relativizando a questão do espaço-tempo. E a partir daí surge com Max Planck, um grande teórico físico que traz a física quântica, quando ele vai abordar o salto quântico, que é o salto em que o elétron, ao pular de uma camada para outra, ele pode mudar de spin, e na mudança de spin ele emite um quantum de energia, e aí quanto vem de quantidade, e surge a física quântica, essa física de possibilidades e de probabilidades. O que é que isso tem a ver com a morte? Quando vocês têm a concepção da moral judaico-cristã, não a que o Cristo nos deu, Cristo não condenou ninguém, não puniu ninguém, não tinha preconceito com mulher, não tinha preconceito com adúltero, nada. Ele sabia que as pessoas têm níveis de consciências variados e que elas se expressam de acordo com o nível de entendimento da realidade. Nós que julgamos pela nossa régua, como Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é a consciência suprema, a inteligência suprema, Ele entende que cada um pode dar aquilo que tem. E mesmo aquilo que possa parecer aos olhos do mundo algo como sendo negativo, para Deus, que sabe o filme da nossa história, e não a fotografia do ato que um de nós cometeu. Você vê meu ato. Digamos que eu tive um ato atentatório à vida de alguém. Você vai me julgar pelo ato. Você está vendo a foto. Mas Deus, Ele vê o filme. Ele sabe o filme do filho dele que eu sou. Como é o Criador de tudo que é. Então, Ele tem a noção de que aquele ato é pequeno dentro de todas as atrocidades que eu possivelmente possa ter cometido. Então, Ele não julga e nem condena. Ele vai criar leis. Como Ele criou leis, você se ajusta a essas leis, de acordo com o acréscimo de consciência que nós vamos tendo e vamos adquirindo. Por isso não há punição, mas nós acreditamos que Deus pune a gente. E por isso tem todo mundo aqui, a grande maioria, com medo. O medo de morrer é fruto de ter que pagar porque vocês se sentem transgressores, moralmente incompetentes, que não estão fazendo a reforma íntima como devia, mas eu faço tudo, mas ainda peco aqui. Pecar, entenda-se, errei o alvo. E aí vocês se contaminam disso. Meu Deus, o que é isso? Eu sei que vou chegar, vou arder no mar do inferno, e eu vou para o limbo ou para o purgatório, porque tem nas memórias ancestrais nossas. E aí vocês criam uma crença de que o Deus vai castigar vocês, ou que sua consciência tem um tribunal que vai dizer assim: olha, você errou, Flávio, você falava de amor e fazia desamor, você falava de caridade e era egoísta. A gente tem isso em nós como um princípio que norteia nossas práticas. Ao invés de liberarmos dessas crenças e vivermos o ser espiritual que somos, na condição de espíritos encarnados que estamos,
e sabemos que a morte é a passagem do primeiro ano para o segundo ano, ou no mínimo vai ser reprovado e vai repetir o primeiro ano. E precisa se fazer tarefas em alguns momentos em que se equivoca. E é verdade que o equívoco é algum momento em que você transgrediu de forma muito grosseira a lei e por um movimento interno como probabilidade. Entendam que eu estou trazendo a física para explicar, não como ação e reação coercitiva, linear, obrigatória. Você retorna como possibilidade ou como probabilidade. Probabilisticamente, você tem uma probabilidade, a depender do grau de entendimento do que você viveu, de vir com a limitação. É uma probabilidade. Eu posso vir com um embotamento mental, com um transtorno genético desde nascença, porque eu, com a minha matriz de culpa, eu gerei um campo de consciência no perispírito que eu deformei o meu corpo físico, a partir do grau que eu impregnei nesse corpo perispiritual, que é o infólogo semimaterial do espírito imortal que somos. Então não é Deus castigando, colocando deficiências, problemas. Vocês mesmos, e que vivenciam esses processos internos de dramas psíquicos, geram as deformidades, as dificuldades, pelo grau de crenças limitantes que vocês estão carregando, de culpabilidades que vocês levam, de mágoas que vocês se impregnam. Seria muito diferente se vocês se trabalhassem no alto perdão, no alto amor, não para poder negligenciar e viver de qualquer sorte, mas enquanto o espírito que está se educando, está aprendendo, você cai, levanta, você vai levando, e como possibilidade evolutiva e probabilidade, vocês retornam com algumas predisposições, com algumas tendências e que podem se manifestar de acordo com o grau de consciência que vocês adquirem. E nessa perspectiva, esse livro, portanto, ele vai trazer, tem uma base também no livro Voo do Espírito, que é um livro que a Adenauer Novaes, que eu tenho frequentado muito a ULI, e é o capítulo chamado Nascido para Voar. Ele traz dois tópicos muito interessantes, que é mortalidade do personagem e imortalidade do espírito, que eu falei para vocês. E o outro é morte e descontinuidade. Eu vim falando com o Leandro durante a viagem, e é isso que eu tenho tentado aqui mostrar. A morte é do personagem. Tá claro? O personagem vai morrer. O personagem. Mas a imortalidade de quem? Do espírito. O espírito não morre. Mas mesmo a mortalidade do personagem é a carcaça. E o espírito continua. E foi isso que nós chegamos à conclusão no estudo desse livro, onde criamos um roteiro de perguntas para trazer para a prática, porque Kardec havia feito isso. O livro dos Espíritos foi baseado em 1019 perguntas e 1019 respostas. Nós tivemos o céu e o inferno, que tirou o véu sobre essa questão de um céu e de um inferno, mostrando que são apenas estágios de consciência. Não existe uma localidade céu e uma localidade inferno. Existem estágios de consciência que você pode encontrar o seu próprio céu na Terra e o seu próprio inferno aqui na Terra. E assim no plano espiritual você pode criar o seu próprio inferno e o seu próprio céu. Nós criamos um roteiro de perguntas que passava por: o que você sabia sobre a morte antes do desencarne? Era espírita? A realidade da morte que você viveu é igual a que você conhecia? O que você sentiu no instante do desencarne? O que lhe ajudou a se desligar do corpo? Havia alguém lhe ajudando a se desligar? Você dormiu? Quanto tempo? Para isso não podia ser um obsessor. Tinha que ser espíritos habilitados a poderem dar a contribuição numa entrevista que ia fluir com perguntas e respostas numa sequência. Até no fim a gente dizia: você quer falar mais alguma coisa? E nesse propósito foram trazidos alguns 10 espíritos. Alguns que nós chamamos não puderam vir, outros sim. E dentre eles alguns chegaram, um que morreu aqui na estrada de Cachoeira para Salvador, chamado Sérgio Mariano. Nós usamos pseudônimos, mas na mediúnica tinha a tia dele, Angélica, que nos acolheu no Lar João Batista, lá em Salvador. Tinha um médico da Casa de Oração Bezerra de Menezes, Aurinha, Nádia, Idelfonso, eu, meu tio Lorival, tia Cristina, alguns trabalhadores do momento, Salete, e que se colocaram como médios e outros entrevistadores ou dialogadores. Naquele propósito, chegou-se os espíritos que traziam toda a contribuição. Um deles que está nesse livro e outros tantos que tem aqui, vocês têm aqui, eu trouxe alguns exemplares, se alguém no final se interessar. Isso não é para mim, isso é para a AME e para o projeto de pesquisa. Todo o dinheiro é revertido para o projeto. Tem que publicar o próximo livro. A gente está investigando agora os espíritos de matrizes ligadas ao candomblé, ao umbanda, pretos velhos, caboclos, boiadeiros, pombagiras, exus,
Essas entidades que nós temos como pesquisa, a gente pesquisa tudo. A gente quer entender o psiquismo dessas entidades. Estão chegando várias comunicações e o que vai sair até agora vai contrariar os espíritas e os umbandistas. Pelo que está chegando, pelo que está sendo de depoimento que a gente está tendo, está contrariando a visão espírita, está contrariando a visão umbandista. E a gente, com isenção, está colhendo as informações para escrever um novo livro que será publicado daqui a 1 ou 2 anos. Toda a verba desse é revertida para o próximo e nenhum ganho que seja pessoal para nenhum dos participantes do grupo de pesquisa. Aqui tem alguns relatos muito interessantes, dentre eles a questão do a vida condiciona a morte, a vivência espírita de Silvia, uma experiência de suicídio por obsessão. Essa que eu vou trazer para vocês como entendimento, porque o tempo vai se esvaindo. A ideia é terminar em 10 minutos, né? Porque começamos um pouco atrasado. Ela me disse que eu posso ir até 8h10, né, Rita? Posso ir até 8h10, gente? Ou tem que ser 8 horas em ponto? Não. Então, Rita, que olha assim, que tem algumas pessoas muito disciplinadas, né? E a gente veio aqui de Salvador para cá, pegamos a estrada, estava enfim, numa pós-graduação, saí da aula mais cedo, Leandro me pegou, veio tentando chegar o mais rápido possível, então a gente chegou aqui, estava tendo música, então vamos aproveitar esses minutos para a gente poder ser contribuição para vocês. Se for contribuição, se não for, não tem problema para mim. Eu já estudei o suficiente, já entendi muito, foi muito bom ter vindo lendo e estudando com o Leandro. Nessa perspectiva, o espírito que se comunicou, de nome que a gente usou aqui, Muriel, mas ele era filho de uma das participantes do grupo de pesquisa. E a mãe botou o nome dele com possibilidade de ser entrevistada, ela estava curiosa. Ele tinha morrido, já tinha um prazo de 10 anos. E ela queria saber como é que ele ficou no plano espiritual. Porque ele se suicidou. Ele se suicidou, e para a nossa crença, a gente acha que todo suicida vai ficar no mármore do inferno, no Vale dos Suicidas, não é isso? Que a gente leu a obra, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, e todas as informações, aquelas que nós temos, é essa ideia que passa, porque não lemos o céu e o inferno. Para vermos lá pessoas que se suicidaram, e das mais variadas formas, que às vezes as pessoas optam por essa via, tem os atenuantes e os agravantes. E a lei divina é uma lei que não é a lei do homem, que julga e condena. E tem espíritos que suicidam, não necessariamente ficam ardendo no mármore do inferno, ou vão para o vale do suicida. Ele não entra na culpa, ele não entra no movimento de crença de mágoa, ressignifica o ato dele, constrói uma possibilidade, vai dar uma marca no perispírito, pode vir com alguma manifestação no corpo físico, a depender do nível de consciência que ele tenha. Ele pode adquirir habilidades no plano espiritual, transmutar aquilo e mergulhar no corpo sem nenhuma deformidade. Normalmente a gente acha que tem que vir com a deformidade. Chico Xavier falava no Pinga Fogo. Normalmente os suicidas que dão tiro na cabeça voltam com idiotia. Os suicidas que morrem por enforcamento, se enforcam, voltam com problemas respiratórios de largo curso. Os que dão tiro no peito, está lá no Pinga Fogo da década de 70, Chico Xavier sendo entrevistado, voltam com uma tetralogia de Fallot, que é aquela patologia que acomete o coração de crianças, já nascem com isso, não são todas. Outros vêm com processos chamados lábio leporino, não todos que tenham, fenda palatina, não estou dizendo que todos que tenham foram suicidas, mas alguns desses cometeram suicídio tomando cianureto, tomando veneno, detonam o corpo físico no nível no perispírito, fazem algum tipo de deformidade e voltam com marcas dos perispíritos deles e pode desenvolver, mas tudo atrelado ao grau de consciência de culpa que ele armazenou, que chegou a deformar o próprio perispírito e vir com a manifestação física. Se o espírito ele cria habilidades novas, consciência no além depois da partida, ele retorna. E pode retornar se ajustando à lei de outra forma e fazer resgates, porque Jesus já dizia, Deus nosso Pai, Ele é amor. Ou melhor, João dizia, Deus é amor. E como amor, Ele criou leis que são de amor. E Ele deu chance de que, bem que fizeres, apaga a multidão de... que a gente lê pecado como errar o alvo, amátia. Não é pecado na visão judaico-cristã. O erro do alvo que vocês tiverem algum tempo, vocês têm, pelo bem que vocês fazem, de apagar ou transmutar os equívocos de erro do alvo que vocês tiveram ao longo da existência que vocês tiveram. Não tem que ser aquela lei de Italião, a lei de causa e efeito, ou melhor, de ação e reação. É a lei da nova física, a lei das possibilidades. Você tem possibilidade de vir assim. Você tem probabilidades de desenvolver essa ou aquela psicopatologia ou aquele defeito físico. Mas não é linear. Está claro para vocês? Se vocês ficarem com isso, já vai ser uma excelente contribuição nessa noite de hoje. Então, esse espírito,
que partiu pelo suicídio. Eu não vou dizer tudo para dar o espaço para que vocês tenham interesse em adquirir o livro. Ele simplesmente, com 20 anos de idade, ele dizia: diante do que eu havia feito, eu tinha vergonha. Eu tive muita vergonha quando descobriram procedimentos errados meus. Eu queria fugir. Estava também muito depressivo, estava muito solitário, estava angustiado, sentia uma agonia tremenda e sentia alguma coisa que me convidava a isso. Eu só não sabia quem era. Um dia ele descobriu. Eu não vou dizer para vocês ficarem curiosos quem chamava ele. E naquele processo, essa entrevista, ele entrou no desequilíbrio emocional ao completar 19 anos e meio, estava em tratamento psiquiátrico e pelo seu relato, a gente documentou tudo, a doença associada ao processo obsessivo que tinha, as informações sobre a morte que ele tinha, contribuiu para a sua decisão. Ele tinha informações sobre a morte, a mãe dele militava no movimento espírita, mas mesmo assim, com o processo obsessivo, ele fez a escolha de se matar lá em Nazaré, se jogando no 12º andar de um prédio. Entretanto, ele declarou, emocionado e sofrido, ao relembrar aquele momento, o seu arrependimento, dizendo: eu me arrependi. Isso tudo na mediúnica, não estava em sofrimento. Já tinha passado um tempo no plano espiritual e ele estava em condições, pela equipe que elegeu, os que estavam aptos a dizer, o processo que ele passou. Ele disse: eu me arrependi quando eu me joguei. Antes de cair lá embaixo, eu queria voltar e não pude. Se emociona e chora. Não tinha como voltar. Eu me joguei, mas não queria me jogar e não teve retorno. No meio do caminho ele viu, já era tarde, já estava indo pela lei da gravidade de Newton, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a força da gravidade. Ele foi atraído como uma massa que era para a força que a Terra puxava. E assim, ele não queria se jogar. Eu via fulano lá embaixo me chamando, mas quando eu cheguei no meio do caminho, que eu senti um vácuo, uma pressão explodindo tudo por dentro de mim, a cabeça não queria mais que eu fosse, eu ainda gritei, mas não teve como, isso foi horrível. E ele desenvolve a visão do corpo e sabendo que ele não estava morto, a angústia que ele tinha. Quando o suicida normalmente faz esse ato, que é atentatório contra a vida, ele não quer se matar, ele quer matar a angústia que ele carrega, ele não aguenta mais. E ele opta por um caminho que não é tão expansivo do meu ponto de vista. E aí ele falou sobre o seu trabalho permeado de momentos de sono e de lucidez, diz que foi socorrido por espíritos da equipe do Dr. Bezerra e que passou por um lugar chamado Mansão da Paz, uma casa de socorro no plano espiritual. Então ele ficou no estado de sono e vigília, não disse relato nenhum de Vale do Suicídio, te perguntou, não lembro de ter passado por lá, e foi socorrido por mérito da mãe ou por alguma conquista que ele teve, de ser levado para essa Mansão da Paz e pôde, 10 anos depois do suicídio, estar trazendo um relato de como ele está no plano lá, se preparando para voltar. Mas disse: eu deformei meu perispírito. E aí no relato dele, faz alguns momentos corroborar com o que está na literatura espírita de um modo geral, mas em outros casos, não necessariamente ele precisava passar por isso. Ele disse assim, ele falou no trecho seguinte: já foi me dito certa feita que quando você provoca a morte de um corpo físico que deveria existir por mais tempo, enquanto não chega a época a qual eu deveria ter ido, eu vou sentir isso. Eu acho que é o castigo. Eu não sei. Dizem que são as imantações das energias que estavam programadas para a minha existência de tantos anos. Há relatos de que espíritos que viviam para viver 30 anos, se mataram aos 20. Ele tinha fluido vital para ficar até os 30, e aqueles 10 anos de fluido, possa ser que ele retorne, existem relatos na literatura, e viva apenas os 10 anos para dissolver um pouco aquele fluido que ficou impregnado, e aí volta com alguma deformidade, com alguma coisa, se a consciência dele colapsou a onda de possibilidade no corpo físico dele. Tem um relato muito clássico, que Divaldo Franco fala, da irmã dele, chamada, que ele disse que ela voltou muito feinha, a irmã dele, Naí, se matou porque foi traída pelo irmão, isso é clássico na biografia de Divaldo, e ela tomou, se não me engano, cianureto. E ela morreu pelo suicídio, voltou na Mansão do Caminho, com lábio leporino, fez na Palatina, ele identificou ela, e ela identificou ele, falou: conversando com ele é você, né, minha irmã? Sou eu, Di. Os dois lá na conversa perceberam, ele falou: como veio feia minha irmãzinha. Voltou para cumprir só 13 anos, e com 13 anos ela desencarnou. Está na biografia lá de Divaldo esse relato. Quem quiser aprofundar pode ler. E Divaldo também, ele ia se suicidar aos 17, 18 anos no elevador Lacerda. Então a gente não pode julgar a pessoa pelo ato que ela poderia cometer no momento de sofrimento ou de ato de egoísmo. Dizemos que o suicida, ele não é nem covarde e nem corajoso, é um ato egoístico.
porque ele não quer enfrentar o sofrimento, ele desiste, ele não tem resiliência necessária, aqui sem nenhum julgamento, e ele prefere abreviar a existência dele do que ter que enfrentar as adversidades que ele precisava. E assim Divaldo ia fazer, com tanto tormento que ele estava passando, na época da mediunidade, começando, ele pensou em se jogar no elevador Lacerda, e quando ele ia pular para frente, a irmã dele aparece, não faça isso, Dia, ele tomou um susto, e ele caiu para trás, e graças a Deus que ele não se suicidou, ele está aí com 93, 94 anos, e sendo essa contribuição que não precisa aqui a gente comentar, que todo mundo sabe a mansão do caminho, o lindo trabalho que ele faz. Então, no entendimento desse espírito, é verdade que ele teve um ato, que foi fruto de um sofrimento interno, cometeu suicídio, mas esse ato ele pode ser ter atenuantes e agravantes, e que a gente não tem como mensurar e nem julgar, porque a gente tem que acolher, tem que amar, de um espaço de neutralidade, que quando você fica nesse espaço de permissividade, no sentido de abertura, de não resistência, você tende a ser mais contribuição para aquele ser que partiu. E para ir fechando, como um ato concreto que eu falava com o Leandro, que eu ia dizer aqui hoje, de experiência, de certeza, eu não creio na imortalidade, eu não creio nela, eu sei que ela é real. Eu sei que ela é real por toda a lógica que a doutrina espírita me trouxe, no entendimento dos seus postulados, que me fazem não ter dúvida de que a imortalidade da alma, ela é uma condição da vida. Ninguém morre. Ninguém morre. Porém, eu consolido isso nas experiências práticas que nós temos na nossa convivência mediúnica, nos contatos com os espíritos que estão do outro lado, com as vivências próprias que nós temos enquanto pessoas que têm faculdades mediúnicas mais ou menos ostensivas, e que nos fazem ver que a imortalidade é uma concretude. Eu falei com ele, nós estamos lendo sobre imortalidade, Léo. Poderia ser que, já que estamos tão capacitados, que o Pai pode ter um propósito maior de levar a gente aqui nessa BR. Não corra tanto não, meu irmão. Porque ainda tempo, pelo menos, deixa eu fazer a palestra. Que a gente chega lá 7h05, 7h10, ficar de 5, 10 minutos para eu sair desse corpo agora, 46 anos de idade, deixa eu ficar mais um pouquinho, uma crença da imortalidade que não é tão segura quando a gente está no corpo. Deixa eu aqui, já que eu estou aqui, deixa eu ficar o máximo possível. Tanto trabalho para me educar, para me criar, para me fazer chegar até aqui, desenvolver habilidades, para daqui a pouco levar você. É óbvio que eu estou fazendo uma brincadeira, que isso pode acontecer. Aconteceu em Salvador há um mês atrás, um colega nosso da nossa profissão, ele era um professor de acupuntura, de ticum, e de repente, no seu auge da sua idade, 50 anos, que ninguém precisava que ele pudesse partir, partiu. A mulher dirigindo no carro, levando para o Hospital Aliança, e ele golfava sangue, e ele falava, eu não vou aguentar, vou chegar já morto, não vai dar. Um estudioso das bioenergias, acupunturista, fisioterapeuta, e no entanto, a mulher foi dirigindo, dando um murro no peito, pensando que era um infarto, ele golfava sangue, a filhinha atrás, vendo tudo, e ele chegou morto. Morto ele não, o corpo, o personagem. O grau de apego que o espírito possa ter tido àquele personagem vai implicar na passagem de como ele vai adentrar o portal da imortalidade. Então, o que está por trás? Os julgamentos mais variados, como pode um jovem, no auge da sua carreira, com tanta contribuição, com práticas integrativas nas das clínicas e outras coisas mais, partir assim? Existem possibilidades, são coisas que são desígnios impenetráveis, que nós não temos como saber. Mas eu tenho duas hipóteses. Uma pode ser que ele concluiu a tarefa dele na escola do primeiro ano, passou para o segundo ano, a espiritualidade, como a Adenal citou aqui, que eu achei bem legal, ele botou assim, trata-se às vezes de um momento para a reorganização de propósitos existenciais, da verificação do real alinhamento com o Criador e do planejamento de novos caminhos para si mesmo. Ele pode estar sendo feito uma reorganização do projeto de vida dele, que ele podia estar cumprindo com maestria, mas concluiu a etapa, vamos para frente para reorganizar os projetos e realinhar-se com a proposta do Criador, ou então que ele podia estar se desviando, talvez, a gente não sabe, aqui não é um julgamento, por favor, gente, isso aqui vai ficar público. Eu estou dizendo, são hipóteses. Ele concluiu a tarefa, foi retirado do corpo para fazer um trabalho mais à frente, ou não, retomar habilidades para desenvolver outras características de um novo personagem que ele poderá vivenciar. Ou outro, estava fazendo alguns equívocos, não sabemos, e aí naquele momento, Deus falou assim, vamos tirar você para reorganizar seu projeto de vida, para você se organizar com o propósito do Criador. Existem essas hipóteses. Aqui eu não estou afirmando que foi uma, e não estou dizendo que foi outra. Quem sou eu para falar o cara que estava tendo uma grande contribuição do nosso ponto de vista, da nossa visão da fotografia, foi doloroso retirá-lo, porque ele era uma contribuição.
criou um ambulatório de práticas integrativas, vários alunos, ele tratava com Qigong, Tai Chi Chuan, era um grande mestre dessas artes, e portanto, todos ficaram órfãos dele, deixou uma filha pequena, uma mulher. Então, para o olho do mundo, injustiça de Deus, é um Deus que pune, que castiga. Mas para o olho de Deus que viu o filme, ele sabe porque a pessoa precisou passar por aquilo, aquele personagem ficou, e ele vai ter novas possibilidades de retorno. E no fechamento, eu digo concretamente minha experiência pessoal, para a gente encerrar, Rita, eu prometo, quando na verdade, já tem quantos minutos de gravação, meu querido? 50. Pronto, agora é hora de fechar. Nesse movimento que um tio meu estava vivenciando uma experiência de câncer em fase terminal no Aristide Maltês, meu tio Orlando, espírita, convicto, praticante do movimento espírita, participou do NEFA com o Francisco, com o Rui Diamantino, Estela Diamantino, muito querido, foi quem me apresentou o espiritismo. Ele teve um câncer de estômago. Olha o que aconteceu, e aqui eu finalizo a nossa participação aqui com vocês hoje. Nessa proposta bem prática, bem concreta da minha experiência pessoal. Quando ele vai, por isso você vê que o espiritismo matou a morte. Ele passa por essa convalescência, ele fica em Anasarca, que é um estado de edema generalizado. Minha mãe visitava ele no hospital público e tinha contraindicação de líquido para aquele ser que estava ali. Minha mãe, como é formada em medicina na escola de Harvard, em Oxford, em Massachusetts, em Ohio, na Federal da Bahia, mentira, tem segundo grau completo, mas ela é médica da vida e, portanto, ela é prescritora. E, portanto, ninguém coordena ela, ninguém pode segurar aquela velha, tanto que ela me fazia tomar coritina D para coriza, e eu fiz uma úlcera, fiz uma gastrite, por tanta coritina D, que detonou minha mucosa do estômago, e mandava tomar Voltaren, dona coluna, Voltaren, de cofenaco, 50 miligramas. Minha mãe formou onde? Harvard, em Oxford. Eu brinco com ela assim, porque ela prescrevia as drogas com maior facilidade, é um antibiótico, a Garrett formou amoxicilina, de 500 miligramas, aí eu sei que funciona. Tanto que a lei hoje, para proibir o uso indiscriminado de antibiótico. Mas diga, voltando, nessa proposta de médica formada em Harvard e de prescritor de farmacêutica, ela pega a seringa escondido e vai na boquinha de meu tio, que não podia tomar água, estava em Anasarca, inchado, é demasiado, a boca toda cortada, a boquinha dele está cortada, eu vou botar uma aguinha. Médica, formada, estudou, sabe tudo, os processos fisiológicos, edema, foi lá e jogou água. Ninguém via lá, água na boca de meu tio, água na boca de meu tio. E aí pronto, não foi ela que matou o velho não, pelo amor de Deus. Mas um tempo depois, uma semana depois, meu tio partiu. Ele desencarnou por volta de 2 horas da tarde. Olha bem, morte diferente de desencarnação. A morte pelo Conselho Federal de Medicina se dá quando há falência total das funções encefálicas, não cerebrais. Encéfalo é diferente de cérebro. Quando se dá a falência total das funções encefálicas, há morte biológica. Mas a desencarnação pode estar se dando. E isso vocês vão perceber agora o que é a diferença de morte para desencarnação. Quando ele morreu, ou seja, quando o corpo dele morreu, o personagem, no caso, morreu naquele corpo, ele foi levado para o necrotério, 2 horas da tarde, minha mãe deu notícia. Flávio, seu tio morreu, desencarnou. Eu disse, minha mãe, fique quieta, não diga nada, vá para a mediúnica hoje, espírito científico, espírito investigativo, que já permeia a minha vida, para ver o que vai rolar na mediúnica. E eu falei isso para ela. Mas meu filho, não diga nada, minha mãe, segure, por favor. Ela foi para a mediúnica naquele dia, 7 horas da noite, ele morreu 14. Chegando na mediúnica, o médico que não sabia que ele desencarnou, um médico bem trabalhado, começou a falar assim, Helena, a voz do meu tio. Mana, tá difícil, mana, tô partindo, mana. A voz dele, ela gravou, que a mediúnica gravava. Cadê Gabi, mana? Diga Gabi, Gabi é meu pai, Gabriel, ele é Orlando. Manda a notícia para ele, mana. Ele morrendo e se preocupando com meu pai. E dando comunicação na mediúnica no mesmo dia que desencarnou, ou que morreu o corpo físico, às 14 horas, às 20 horas, eu posso dizer que eu vivenciei todo esse momento. Morreu de tarde, de noite se comunicou. E estava na passagem, está tudo escuro. Mais de 30 anos, 40 anos de espiritismo, um trabalho no bem, um homem altamente altruísta, dava camisa, dava tudo, sandália, eu quero sua sandália, ele me dava, eu quero seu óculos, ele me dava, eu quero o Pentateuco de Kardec que ele tinha, vai ser meu quando o seu partido, começava na morte assim, e ele é natural. Mesmo assim, sendo tão aparentemente desapegado que ele era mesmo, passou por um estágio de torpor, de sofrimento, não saiu do corpo, já entrando no plano espiritual não, passou por esse momento, e aí veio, pasmem, e aqui eu concluo, um mês depois, ele vai lá em casa, e através de mim ele queria se comunicar, veio para o meu campo, eu percebi a presença, mas no vídeo, não quero, meu amigo médico mais tarimbado na época, disse, Flavinho, temos visita, eu digo, eu sei, mas eu não quero, nem quer falar, não,
Aí ele atraiu para o campo espiritual dele, e naquela atração começou a falar: mano, mana, gratidão, mana, muito obrigado, mana. Com minha mãe, estava minha mãe, eu, meu irmão e o médium. Aí ele falou assim: gratidão por aquela aguinha que você jogava na minha boca. Minha mãe não contou nem para mim, eu olhei para ela assim: minha mãe jogava, porque ela ficou calada, era um ato, era uma transgressão. Ela jogava água na boca. Muito obrigado, mana, aquela água que você jogava na minha boca, ela caía como um bálsamo de luz para mim. Ou seja, o amor que ela tinha no ato que podia parecer contrariando as recomendações da equipe médica, era para o espírito ali uma grande contribuição para que ele sentisse o amor dela na figura da compaixão pela boca ressecada. Uma seringa de água poderia matar ou gerar um dano. Foi para ele luz que caía como bálsamo de luz dele. Ele conclui dizendo: muito obrigado, mana, muito obrigado. E olha para mim, Flavinho, meu filho, o livro que você me pediu. Eu digo: meu Deus do céu, eu te morri há um mês se preocupando com essas coisas. O livro que eu lhe prometi, meu filho, está lá na ilha. Meu pai tinha procurado o livro, não encontrava de jeito nenhum. Olha bem, meu pai não achava, eu não achava. Vasculhou todo lugar que ele vivia na ilha, não conseguia. Lá em Berlim, que ele vivia na casa de uma tia nossa. E aí ele falou assim: eu vou intuir seu pai, está lá no fundo do quarto, dentro de uma gaveta, não sei o que eu deixei, ele não procurou lá. Diga a ele que vá, que eu vou intuir. Olha para isso, gente. Eu digo: meu tio, por favor, vai tocar a sua vida, deixa essas coisas aqui no livro. Mas eu lhe prometi, mano, e você tem uma tarefa. Ele dizia lá, no espiritismo, vai, e siga o que eu estou falando. Eu digo: obrigado, meu tio, gratidão, gratidão. Fiquei assim, minha mãe não tinha contado a ninguém o livro, eu tinha dito, mas o médico não ia pegar e falar aquilo, ele sabia onde estava o livro, onde guardou. Ele sai da comunicação, meu pai vai para Berlim e liga para mim: Flavinho, achei o livro que está na mala. Fica na mala do meu carro, eu fico com o seu, mas se tivesse eu mostrar a prova, todos os escritos dele, o Pentateuco todo, todos os livros do Pentateuco num só, que é dessa grossura, para eu ter como pesquisa, se eu esqueço o livro quando eu vou fazer uma palestra. E ele falou: tá lá, e meu pai falou: tá aqui, meu filho, eu vou levar para você. Esse, para mim, foi um exemplo cabal que eu tenho na minha vida prática da imortalidade da alma, com várias contribuições que essa comunicação nos trouxe, de coisas que minha mãe não disse e que ele falou, que era pessoal dela, de um livro que ninguém achava e que o médico não podia saber, e o espírito demonstra que está o livro. Eu vou poder questionar a morte ou a imortalidade em que momento da minha existência, meus amigos. Então, nessa perspectiva do entendimento que eu tenho hoje, dessa doutrina libertadora, essa doutrina de expansão de consciência, a minha função aqui não é jamais consolar vocês, e também não seria nenhuma de entretê-los, por às vezes até poder tirar o riso de vocês e consolar alguns corações que possam estar aqui. A função maior, a minha na tribuna espírita, é de provocá-los para que vocês saiam da zona de conforto e possam mergulhar, estudar, ir para dentro, para cada vez mais no aprofundamento do espírito imortal que vocês são, construírem a consciência de que ninguém morre, porque o espiritismo, essa doutrina tão libertadora, matou a morte, e portanto a imortalidade é uma condição inerente ao espírito. E como vocês são espíritos imortais, leve isso convosco, leve isso com vocês, essa proposta de difundir a imortalidade para todos os cantos, e viver uma vida sem culpa, sem mágoa, apenas se descobrindo, se ressignificando, para levar adiante o amor do Cristo através das suas ações, na transformação que você possa gerar nas suas vidas e naqueles que, pelo exemplo de vocês, possam também se transformar. Muito obrigado, muita paz e boa jornada para vocês aqui em Maragogi. Que Deus abençoe.